fica com a sua Bíblia aberta, porque nós precisamos de compreender um pouco melhor o contexto histórico, como era a vida naquele momento e algumas coisas importantes que vão nos ajudar a compreender o que é que Jesus quis dizer quando ele disse o que ele disse aqui nessa carta. Bom, então, essa carta ela é destinada à igreja que estava na cidade de Tiatira. Então, havia uma cidade ali na Ásia Menor chamada Tiatira. E hoje em dia já não existe essa cidade, mas foi destruída mesmo. E essa cidade, ela tem algumas coisas interessantes que a gente precisa de entender sobre ela. Então, vamos ver então sobre Tiatira. E a primeira coisa que nós percebemos aqui sobre Tiatira é que das 7 cartas que Jesus escreve para 7 igrejas, esta é a carta que tem maior extensão, que tem mais parágrafos, né? É a que foi maior, é a maior carta das 7. E isso é interessante a gente refletir, porque Jesus ele traz mais conteúdo em relação a esta igreja. Então, nós podemos começar por aqui, né? Tiatira, então, não fugia aos olhos do Senhor. Ele tinha realmente ela, como fala, se você observar no capítulo 1 de Apocalipse, João fala que vê alguém como filho de homem e descreve essa pessoa, e essa pessoa é o próprio Jesus, que andava em volta de 7 candeeiros. E ele mesmo explica que esses 7 candeeiros são as 7 igrejas. E falava que ele tinha 7 estrelas nas mãos, que são os 7 anjos, que é o que Jesus também traz de revelação. Os 7 anjos, então, que ele tem na mão, os 7 anjos das 7 igrejas. E aí, João tem essa visão e ele fala, olha, eu tenho algo a dizer para a minha igreja, então escreve. E aí, Jesus ele começa a escrever sempre, dando o mesmo tema, as mesmas palavras para cada uma das igrejas. E aí, com Tiatira, não é diferente. O que significa Tiatira? Tiatira tem algumas variações no significado dela, mas a mais comum, o que mais a gente vê é que significa sacrifício em contrição. Então esse é o significado mais comum que nós descobrimos sobre Tiatira, sacrifício em contrição. Bom, ela era uma cidade que não era muito importante como as outras que a gente vê, Efésios, como Pérgamo, Esmirna, que tinha uma expressão política muito grande, que tinha uma expressão religiosa muito forte. Não, Tiatira não tinha essa força, né? Não era aquela cidade tão forte. O que tinha de importante nela é que ela ficava entre a Ásia e a Europa. Então ela era um caminho de passagem. Isso trazia uma certa notoriedade a Tiatira. Mas ela não tinha muita expressão política, não era muito vista naquela época, não. E mais uma coisa interessante é que eles tinham aprimorado uma boa indústria que tratava muito do cobre, artefatos de cobre e de bronze. Então eles conheciam a metalurgia ali e eles trabalhavam muito em relação a isso. Então a atividade comercial era grande, assim como curtição de couro, essas coisas assim. E também uma coisa interessante que vale a pena ressaltar, que é o quê? Tiatira, ela era conhecida pela produção têxtil, ou seja, de tecidos. Havia muita produção de tecido e principalmente
nessa questão do tecido, havia a questão da púrpura. Não sei se você já reparou no livro de Atos, havia uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Ela era da cidade de Tiatira. E ela foi, se não me engano, a primeira pessoa daquela cidade a ser evangelizada, e foi pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo evangeliza ela e provavelmente ela voltou para casa e iniciou ali aquela igreja naquela cidade natal dela. E Lídia, ela era uma vendedora de púrpura. Ela vendia linho e essa questão da púrpura é importante porque era uma cor da nobreza. Era uma cor especial, né? Esse vermelho forte, né? Então, era muito querido e muito caro, tanto no valor monetário, quanto era caro de importante para a nobreza também. Então, nós vemos aqui essa proeminência, né? E provavelmente Tiatira levava púrpura para a Europa, porque Paulo encontra com Lídia em Filipos. Bom, tinha também um templo ao deus Sol. Os romanos, eles adoravam o deus Sol, né? E os gregos também, e tinha todo um ritual, mas não era tão significante quanto era, por exemplo, lá em Pérgamo, como a gente viu, né? Ou lá em Éfeso. Então, tinha essa adoração ao deus Sol, né? Bom, então esse era o contexto geral da cidade de Tiatira. E agora a gente vai passar diretamente para o texto sagrado. Então, Apocalipse, capítulo 2, verso 18. Abra aí, nós vamos ler. Nós vamos ler e fazer algumas inferências em relação a esse texto maravilhoso. A primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é que esse texto foi escrito pelo Senhor Jesus, né? Vamos dizer, ditado pelo Senhor Jesus. Quem escreve foi João, mas Jesus é quem dita. E pensa comigo, as palavras do Senhor Jesus, elas são importantíssimas, não é verdade? Cabe a gente parar para prestar muita atenção. Então, vamos lá. O verso 18, então, começa da mesma maneira que com todas as igrejas, né? Fala: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Então Jesus diz para João: olha, lá para o anjo da igreja em Tiatira, você escreve para mim, por favor. O anjo da igreja nós sabemos que é o pastor, o líder da igreja, né? Aqui. Então, João escreve, a pedido de Jesus, ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. E aí o que é que ele deveria escrever? E aí tem algumas coisas importantíssimas para nós. Estas são as palavras do Filho de Deus. Jesus, então, ele se apresenta como o Filho de Deus. E é interessante que Jesus sempre se apresenta nas cartas como aquilo que é a solução para os problemas que aquela igreja ali estava enfrentando. Então, você vai perceber comigo mais para frente porque é que Jesus fala, então, com tanta veemência, que essas são as palavras do Filho de Deus. E não só isso. Observa comigo. Cujos olhos são como chamas de fogo, e os pés como bronze reluzente, ou como latão polido, como bronze polido. Né? Ele se apresenta, então, como o Filho de Deus e aquele que tem os olhos de fogo e os pés, né? As pernas, os pés como bronze ou latão reluzente. Olha o 19. Então, o 19, então Jesus já se apresentou aqui, ele vai dizer algumas coisas para a igreja. E o 19, é interessante que Jesus ele começa fazendo um grande elogio à igreja de Tiatira. Olha só que maravilhoso. Conheço as suas obras,
Jesus conhecia o que eles faziam. Jesus sabia, porque, como eu falei aqui, ele é aquele que anda ao redor dos candeeiros, que são as igrejas. Ele sabe, e ele é aquele que tem os olhos de fogo, é aquele que conhece, que faz aquela percepção minuciosa, que nada passa aos seus olhos. Então Jesus ele fala, eu conheço as suas obras, eu conheço o que você faz, aquilo que você faz para mim e por mim, eu conheço como você tem agido. E aí, não é de uma forma pejorativa, muito pelo contrário, de uma forma positiva, porque olha só, ele fala, conheço a sua obra, conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Olha que igreja maravilhosa! Olha só, uma igreja em que Jesus aprova suas obras, em que Jesus está ali para apoiar, para poder comprovar o amor daquela igreja. Aquela igreja expressava amor, né? E mais, a sua fé era uma igreja de fé, que vivia por fé e não crendo em coisas ou outras pessoas que não fosse a Deus. Jesus elogia a fé daquela igreja. Lembrando, gente, que igreja não são 4 paredes, não é o prédio, são as pessoas que se unem em torno de Cristo. Então a fé, o amor, foi elogiado por Jesus. Olha que maravilhoso. Jesus elogia também o seu serviço, o serviço na obra de Deus. Jesus ele vai enfatizar isso. E é interessante que a palavra diz também o seguinte, olha, tudo que você fizer, faça como para o Senhor e não para os homens. O que você fizer, faça conforme as suas forças. Então, Jesus sabia da obra deles, do serviço que eles prestavam, e sabia que era de coração, porque ele aprova. E Jesus ele não fica nisso, né? Ele fala ainda sobre a perseverança. E olha, gente, o contexto daquela época era um contexto de perseguição, em que o Império Romano não tinha a igreja cristã como bem-vinda, era perseguida, era excluída da sociedade. Então, Jesus ele diz, eu conheço a sua perseverança, eu conheço que vocês, com certeza, têm passado por restrições e não têm negado a sua fé, têm mantido firme, têm se mantido forte. E aí, gente, olha, eu trago aqui pra gente uma reflexão sobre o que nós estamos refletindo. Nós estamos refletindo sobre uma igreja viva, sobre avivamento. Nós vivemos um avivamento em Cristo. E aqui estão pontos importantes de uma igreja viva e que nós precisamos cultivar isso todos os dias. Você e eu precisamos cultivar essas características aqui. Nós precisamos não abrir mão de nenhum desses pontos, das obras, da fé, do amor, da perseverança, do serviço. Nós precisamos exercer isso como igreja. Você e eu precisamos de estarmos vivos. E olha, para perceber se nós estamos vivos ou não, se nós olharmos aqui essas características, se nós tivermos essas características em nós, nós estamos vivos. Se não tivermos, nós estamos mortos ou prestes a morrer. E infelizmente, família, e eu digo para nós, principalmente Igreja Batista Conexão, vamos nos apegar a isso que Jesus traz como elogio para aquela igreja. Que nós possamos ser encontrados como Tiatira aqui. Sabe? Aprovados diante de Deus aqui nesse ponto. E aí, então Jesus traz essa aprovação. E aqui ele fala algo poderoso. Olha o que o verso continua a dizer. Algumas traduções vai dizer assim: e eu sei que você tem as suas últimas obras são maiores do que as primeiras, né? A NVI, que é a tradução que a gente tem usado aqui, ela vai dizer o seguinte: e sei
que você está fazendo agora mais do que no princípio. Sabe o que isso significa? Isso significa que eles tinham uma crescente no seu relacionamento com Deus, na sua vida cristã, naquilo que eles receberam de Deus. Então eles receberam e cresceram, porque no início você repara que a fé, a obra, a perseverança, o serviço é apaixonante. Todos que entregam a vida a Cristo, eles se tornam radiantes e querem fazer tudo e tudo mais. E às vezes como aconteceu na igreja de Éfeso, aquele chamado primeiro amor cessa. Mas aqui não, em Tiatira não. Aqueles cristãos ali, eles estavam firmes e eles estavam crescendo, porque Jesus elogiou eles, falando o seguinte: as suas últimas obras aqui, olha, o que vocês estão fazendo agora é mais do que o que vocês estavam fazendo antes. Então vocês estão se entregando mais do que quando vocês estavam no chamado primeiro amor. Então, eu digo para nós precisamos dessa chama aquecer os nossos corações. Nós precisamos que essa chama venha encher e tomar o nosso coração. Que o nosso amor por Jesus seja tão grande a ponto de nós nos entregarmos totalmente a Ele. De nós vivermos totalmente para Ele. É isso que Jesus está falando aqui. Que aqueles cristãos receberam a palavra do Senhor e cresceram. Talvez você está passando por um momento em que você começou a crescer e alguma coisa aconteceu que te parou, te desanimou, te fez parar, estacionar ou até mesmo regredir. Mas eu quero dizer para você o seguinte, olha, Deus quer que você levante, sacode a poeira e continue caminhando rumo à vontade dele. E digo que nós estamos de braços abertos para caminhar juntos nesse propósito maravilhoso, que é de sermos uma igreja viva. Então, Jesus ele encerra aqui esses elogios. E aí ele passa para falar uma outra coisa. Ele vem trazer então uma repreensão. E olha, gente, a repreensão só vem a quem é amado. Ninguém vai chamar a atenção de uma criança se não for um pai ou um parente próximo que se preocupa. Porque nós sabemos que quando nós chamamos atenção é porque nós queremos o bem, não é verdade? E Jesus aqui, diferente do que muitos pensam, Jesus, ele é amor. Ele nos ama. E aqui ele traz a demonstração de amor ao fazer essa repreensão. E você vai ver comigo aqui. Talvez nós nos enquadramos nessa repreensão de Jesus. É um alerta. Ele está dizendo assim, ó, olha para isso. Muda isso. E vem caminhar comigo. Porque é o melhor. É isso que vai te trazer vida. Onde você está te trazendo morte. E aí, nós vemos então a repreensão de Jesus. Então, olha o verso 20. O 20 vai dizer, no entanto, contra você tenho isso. Então Jesus fala, olha, eu te amo, eu reconheço aqui todos os prerrogativos maravilhosos de você. Mas existem coisas que eu tenho contra você e que eu preciso falar porque eu te amo. E aí Jesus começa a falar. E ele fala de algumas coisas seríssimas, muito sérias, que aconteciam naquela época e que também acontece hoje. Ele diz o seguinte, olha só. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Bom, deixa eu explicar para nós aqui o que significa isso. Olha, tem duas maneiras de interpretar aqui Jezabel. Como sendo uma pessoa mesmo, uma mulher mesmo, física que existiu ali, ou uma força, um espírito, uma atuação do mal. Bom, eu acredito que as duas coisas estão conectadas. Porque Jesus fala o seguinte, olha, você está tolerando Jezabel. Então, quem é Jezabel?
Jezabel, nós sabemos lá na história com o profeta Elias, que era uma mulher que ela era sacerdotisa, profetisa do deus Baal, o deus da natureza, da fertilidade, e que ela levou para o povo de Israel o paganismo, né? Ela levou para Israel, o povo de Israel, para eles cultuarem a outros deuses e comerem comidas sacrificadas, consagradas a ídolos. E aí, Jezabel aqui era uma figura e ela foi morta, e ela também representa um espírito, uma força que atua, uma força maligna. E aqui, eu acredito, penso eu que quando Jesus fala, você tolera Jezabel, porque provavelmente era uma mulher que ela estava atuando com esse princípio, com esse espírito, com essa força que Jezabel, lá no Antigo Testamento, viveu. Então, Jesus vai falar o seguinte, falar assim, olha, eu tenho contra você que você tolera. E olha, família, nós, infelizmente, nós não podemos tolerar aquilo que Deus não tolera. Sabe, a gente ama as pessoas, mas a gente precisa de mostrar o erro, o pecado. Não há possibilidade, porque não sou eu não sou um ditador de regras, mas eu sou apenas alguém que observa as Escrituras e traz para a comunidade a vontade de Deus para nós. Então eu estou debaixo também desse patamar. Eu não estou acima do bem e do mal, né? Eu estou também debaixo da orientação do Senhor. E eu trago para nós isso. E aí, Jesus falando o seguinte, olha, você é bênção, igreja de Tiatira, mas você está tolerando esse espírito maligno de Jezabel. E aí, Jezabel que, com certeza, trazia a idolatria e a comida sacrificada a ídolos, que é o que a gente vai ver agora. Olha, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Bom, aqui tem duas coisas que Jesus, que Deus abomina, que é a idolatria. Sabe, gente, tudo ou qualquer coisa que você deposita sua confiança mais do que em Deus, isso é idolatria. Quando Deus passa para o segundo lugar, é idolatria. Então, aqui, não é só a gente ver que a gente costuma muito criticar um segmento religioso, porque tem algumas expressões, né, de artísticas, de esculturas e tudo mais, e a gente fala que é idolatria, mas olha, a idolatria está muito mais próxima do que a gente imagina. Se você não viu, veja aqui, né, a gente tem lá no nosso canal do YouTube também uma live, um estudo só sobre idolatria, de uma maneira como você ainda não percebeu. Tá muito mais sutil do que a gente imagina. Então, idolatria. E quantas vezes, talvez, na nossa igreja a gente pode estar vivendo idolatria, e talvez isso tenha matado a nossa igreja. Isso tem destruído. E nós precisamos de nos ater a isso. Sabe? Porque nós queremos um avivamento. Eu quero um avivamento. Você quer um avivamento? Então, nós precisamos de tirar de nós a idolatria. Então, em grosso modo, tudo aquilo que nós depositamos a nossa confiança mais do que em Deus é idolatria. Pode ser coisa, pessoa, bens materiais. Qualquer coisa. E aqui, outra coisa, que é a questão da imoralidade sexual. Deus, ele traz algo muito sério quanto a isso. Porque a instituição do casamento foi criada por Deus. E Deus preza isso. É algo que ele valoriza, até mesmo porque o casamento representa, traz para nós uma alusão à Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Então, quando pai, mãe e filho estão juntos, eles mostram para o mundo Deus. A família mostra Deus. Então, a imoralidade sexual, ela rompe com isso. E quando Deus fala que quando o homem se une a uma mulher sexualmente, eles se tornam uma só carne. E isso é sério, não é só algo físico, mas tem também uma responsabilidade e um efeito espiritual. Por isso que Deus, ele não permite. Ele quer que nós estejamos puros, como diz a própria palavra, né? Manter imaculado o leito do matrimônio. Então, duas coisas que eles toleravam. Essa questão muito forte mesmo, que era da idolatria e da imoralidade. Duas coisas que Deus, ele não negocia. E aí, olha o verso 21. O verso 21 mostra a graça e o amor de Deus. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Então Jesus deu tempo. Ele falou, olha, eu vou esperar, eu vou dar um tempo para que haja arrependimento. E arrependimento não é remorso. Sabe aquele sentimento horrível de que quando as pessoas pegam a gente fazendo coisa errada, não é arrependimento, é remorso. Porque se a gente não fosse pego, a gente continuaria fazendo. Mas arrependimento é quando a gente larga, a gente deixa de lado e a gente fala, como eu estava seguindo por aqui, agora eu vou seguir para cá. Então, Jesus diz, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Mas ela não quer se arrepender. Olha que interessante. Não é porque o Senhor não queira, é porque ela, aquela mulher que ensinava doutrinas erradas fora da palavra de Deus, ela não quis arrepender, não quis mudar de direção. E aí, o 22 mostra então o juízo do Senhor. Sabe, gente, Deus é amor, mas ele é juízo. Vocês já ouviram falar isso? E a própria palavra diz que até quem é condenado pelo Senhor, quando é condenado, ele recebe com bom grado. Sabe por quê? Porque ele vai entender que aquilo realmente é justo. Era aquilo que ele merecia. Então, como Jezabel ali não quis se arrepender, o juízo. Olha o juízo do Senhor. Por isso, vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento com os que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Ou seja, haviam pessoas que estavam seguindo os ensinos de Jezabel em Tiatira. Sabe o que isso me traz? Sabe o que isso me remete? Isso me remete a nós percebermos como aquela igreja, ali haviam pessoas fortes, tementes a Deus, pessoas que tinham amor, fé, obra, perseverança, serviço. Mas haviam também algumas pessoas ali que estavam fora da vontade de Deus e que estavam seguindo outros ensinamentos. Sabe, gente, ali havia uma igreja que estava dividida. E às vezes nós como igreja também podemos estar divididos. Às vezes existem pessoas que querem viver no engano, querem viver nos ensinos de Jezabel ou outros ensinos que não são de Deus, sabe? E aí existem também aquelas pessoas, né, o que é chamado de o remanescente ali, fiel, que vive para o Senhor. E que seja eu, e que seja você esse remanescente aqui em nossa igreja, aqui na Família Conexão, que nós sejamos encontrados fiéis, que nós não sejamos discípulos de Jezabel. Né? E aí que Jezabel que traz aquele espírito da sensualidade e que nos envolve a cometer o erro, que nos seduz a fazer o que é errado. Que isso seja repreendido de nossas vidas. Bom,
Olha o que Jesus diz: matarei os filhos daquela mulher. E isso é muito forte. Isso diz de que Jesus, ele vem e ele exterminará por completo, porque não haverá descendência. Então, não sei se aqui enfatiza tanto aquela mulher fisicamente, os seus filhos, que seriam os filhos mesmo, ou seriam os filhos dos discípulos dela, né, os filhos que ela gerou naquele ensinamento, né? Mas o fato é que ele virá e matará, acabará, exterminará com aquele mal do meio da igreja. E deixa eu te falar uma coisa: não preocupa em querer fazer justiça dentro da igreja. Fique em paz. Viva como remanescente fiel. E deixa o Senhor retirar quem é o discípulo de Jezabel. A nossa obrigação é amar, é cuidar e fazer o máximo para que essas pessoas vejam a verdade. Posso ouvir um amém aí do outro lado? Então, é muito sério o que Jesus traz. Bom, e aí Jesus vai falar assim, olha: matarei os filhos daquela mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. Olha só, Jesus é aquele que sonda mentes e corações. É aquele que tem os olhos de fogo. E sabe o que significa os olhos de fogo? O fogo diz na Bíblia de juízo, de justiça. Diz também de purificação. Então, o fogo é trazido nesse sentido, como quando se pega o ouro e vai tirar todas as impurezas, passa ele pelo fogo para ser purificado. O apóstolo Paulo diz que as nossas obras passarão pelo fogo, porque se elas forem de palha, de madeira ou de qualquer outra coisa perecível, vai queimar e não sobrará nada. Mas se for de pedras preciosas, passará aprovado pelo fogo. Então, Jesus é aquele que tem os olhos fixos. É aquele que tem os olhos de fogo e que sabe. Ele sabe quando nós temos o coração aberto e fazemos aquilo para o Senhor de coração, com amor, com alegria, por gratidão a Ele. Ou quando nós fazemos por interesse. Ou quando nós fazemos aquilo porque aquilo vai trazer algum benefício para nós. Então, o Senhor Jesus sabe. Ele é aquele que tem os olhos de fogo, né? E aí, nós percebemos que ele sonda as mentes e corações. Ele sabe o que nós sentimos, o que nós desejamos e o que nós pensamos. Nada foge aos olhos do Senhor. Então ele te conhece. Ele sabe. Então, se nós precisarmos de nos arrepender, que nos arrependamos hoje e nos conectemos ao Senhor. E aí, Jesus vai dizer o seguinte, olha que maravilhoso: e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Sabe? Ele não está dizendo, eu salvarei vocês de acordo com as suas obras. Porque a salvação não vem pelas obras, vem pela fé em Cristo e ela é pela graça. Ela é gratuita, é um favor que a gente não merece, que nós ganhamos. Mas ele retribuirá aquele remanescente fiel, aquele que de coração serviu a Deus, aquele que de coração amou, teve fé e serviu ao Senhor. Esse remanescente fiel, Jesus diz que vai recompensar a cada um conforme a obra de cada um. Então, é um Senhor justo. Nós não estamos aqui passando por um momento simplesmente de luta, de dificuldade à toa, não. Tem um propósito e tem um galardão, tem uma coroa a ser recebida. E olha, interessante, o verso 24.
aqui, Jesus ele define claramente esses dois grupos. O grupo dos que seguem Jezabel e o grupo daqueles que são o remanescente fiel. O grupo que segue Jezabel é um grupo que segue a carne, os prazeres naturais humanos, aqueles que trocam Deus por outras coisas, é aqueles que preferem a comodidade daquilo que é mais fácil do que aquilo que agrada ao Senhor. E aí o 24 vai trazer pra gente essa divisão aqui. Olha só que interessante. Aos demais que estão em Tiatira, ou seja, os demais cristãos que estão ali em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, sabe? Os que não seguem aquela doutrina de Jezabel e que não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Olha, sabe o que isso aqui significa? Jesus está dizendo que para essas pessoas que não praticam essas coisas, quais são essas coisas? Os estudiosos dizem que esses profundos, segredos de Satanás ou os ocultos são, na verdade, algo interessante, porque naquela cidade, em Tiatira, havia um nome muito interessante chamado guilda. Essas guildas eram como se fossem sindicatos, eram agremiações de profissionais. Então, os que eram metalúrgicos, eles tinham a sua agremiação. Os que mexiam com curtição de couro tinham a sua agremiação. E os que mexiam com a púrpura também. E um detalhe, ali, eles viviam da seguinte forma: aquelas agremiações, elas não eram simplesmente para proteger o grupo, para ajudar o grupo ali a crescer economicamente. Não. Eles tinham também um Deus para cada uma daquelas representações ali. E haviam cultos àqueles deuses. Então tinham cultos secretos, cultos específicos de cada agremiação ali, que só eles participavam. E ali havia muita bruxaria, havia muito sacrifício a ídolos e havia muito envolvimento a comida, com consagração a ídolo. E aquelas reuniões, elas por muitas vezes terminavam pela imoralidade sexual mesmo. Então tinha muita sensualidade ali. E quem não participasse daquelas agremiações, ele não conseguia viver, trabalhar, porque aquele grupo excluía, travava aquela pessoa. Então quem se convertia naquele lugar, ele tinha um problema enorme econômico. Assim como Lídia, que ela trabalhava como vendedora de púrpura. Então, convertendo, ela não participaria ali daquele grupo ali oculto, daqueles ensinamentos ali e daquele paganismo, vamos dizer assim. Então ela ficaria excluída. E isso faria com que ela tivesse... É como se ela perdesse o emprego, né? E aqui, os estudiosos dizem que esses segredos ocultos, eles dizem do seguinte, que esse ensino de Jezabel, ele dizia que para que a gente pudesse combater esses ensinamentos ocultos, precisaria de viver e experimentá-los todos, para assim, conhecendo, combatê-los. Então era uma maneira de levar as pessoas a praticar estes atos, né, com o intuito, né, de querer que eles aprendessem o que era para poder combater com a vida cristã. Só que a gente sabe que isso é um engano. É um engano, porque isso é levar as pessoas ao erro. Por isso que Jesus fala dos ensinos de Jezabel aqui. Então, essas pessoas que não praticavam isso, que mesmo que perdessem a sua função econômica, permaneciam fiéis ao Senhor, mesmo que isso custasse a eles
a sua fonte de renda financeira, aquelas pessoas que não abriam mão do Senhor, Jesus diz, então, a vocês que não seguem a doutrina dela e que não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Eles já estavam passando por lutas e dificuldades, com certeza. Jesus diz, eu não vou colocar uma outra carga sobre vocês. Eu não vou colocar peso. Na verdade, Mateus 11, do 28 ao 30, Jesus vai dizer o seguinte, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Eu os aliviarei. Né? Jesus fala, toma sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus não coloca outra carga, é simplesmente viver a vida cristã, obedecê-lo, não negá-lo, viver uma vida cristã com perseverança. E olha aqui o que nós vimos no domingo, né? O verso 25. Ele fala, eu não vou pôr outra carga sobre você. Então, somente vocês fazem o seguinte, vocês que são o remanescente fiel. Então, tão somente eu falo com vocês, apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. E o que é que eles têm? É o que está escrito lá no verso 18. Eu conheço as suas obras, então eram as obras, o amor, a fé, o serviço e a perseverança. Era nisso que eles precisavam se apegar. Jesus diz, então, olha, não vou colocar carga sobre você. Se apega nisso que vai estar beleza. Vocês entendem como que isso então é importante? Como que isso traz um termômetro para percebermos a nossa saúde espiritual, a nossa vida espiritual? Então, que nós vivamos isso. E aí, Jesus, ele fala algo poderoso para mim e para você, que somos o remanescente fiel. Nós que não abrimos mão do nosso amor pelo Senhor. Ele diz no 26, olha que interessante. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Jesus tem um galardão para dar a nós. Ele vai dar autoridade sobre as nações, ou seja, governo. Então, não será algo aleatório, mas quando Jesus vier no seu reino, nós reinaremos com ele. Olha que maravilhoso, que bênção isso. E ele as governará como cetro de ferro e as destruirá como um vaso de barro, com poder, com força. Então não será de qualquer maneira. Então terá autoridade. E Jesus ele continua falando para mim e para você, olha, e eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Olha que poderoso. Jesus vai dar a autoridade que ele recebeu do Pai. Pensa bem se não vale a pena permanecer fiel. Pensa bem se não vale a pena ser um vencedor. E aí ele fala também, além disso, ele fala o seguinte, ele fala que lhe darei também a estrela da manhã. Olha, sabe o que significa a estrela da manhã? Provavelmente, algumas coisas aqui estão bem fortes, porque como tinha a adoração ao Deus Sol, Jesus, você lembra que eu falei que ele se apresenta como Filho de Deus? Então ele é o sol da justiça, a palavra diz. Então o nosso Senhor Jesus, ele diz, olha, eu sou a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Então, quando ele fala, eu também lhe darei a estrela da manhã, ele está dizendo que ele dará a ele mesmo. A ele mesmo. Então a ele nós devemos adorar,
nós devemos amar. Então, o Senhor Jesus, ele vai dar, além da autoridade, da força, ele vai dar também a própria presença dele. E aqui é como se ele dissesse também, olha, não adore ao sol que foi criado. Não, adore aquele quem criou o sol. Né? Então, Jesus ele diz isso. Ele diz isso para mim e para você, que nós sejamos vencedores, vivos no Senhor. E aí, o 29 é maravilhoso. Ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, gente? Jesus ele encerra como ele encerra com todos aqui. E ele encerra dizendo isso. A todas as igrejas ele fala: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito Santo está dizendo a nós hoje como igreja, a você e a mim, nós precisamos de sermos encontrados como aquele remanescente fiel na igreja de Tiatira. Sabe? Que nós não toleremos a idolatria, a imoralidade sexual. Que a gente possa nos santificar, nos separar para o Senhor. Que a gente seja essa igreja que busque o Senhor de maneira plena, intensa, viva, verdadeira. Vamos orar então? Feche seus olhos, a gente vai fazer uma oração. E depois, se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Se você tiver algum pedido de oração, pode fazer também. Ok? Deus, abençoe as nossas vidas, cuida de nós. Nós te pedimos que a graça do Senhor nos acompanhe para a iluminação da compreensão da tua palavra. Senhor, nós te pedimos que tudo que nós conversamos aqui possa servir para cada um de nós de maneira poderosa, Pai. Que nós sejamos impactados pelo Senhor, pelo teu amor. E que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando a não só compreendermos, mas a vivermos tudo aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Como uma igreja viva.